Se prepara aí porque vazou o final completo de Thunderbolts, como os Thunderbolts vão conseguir derrotar o Sentinela e também as cenas pós-créditos. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e ontem fomos bombardeados com a notícia de que a cena pós-crédito de Thunderbolts seria absurda, sim. E eu fui atrás de várias informações e encontrei duas cenas pós-créditos que estavam bombando na internet. Uma era falsa, aquela do Dr. Destino, e a primeira era completamente verdadeira e eu trouxe aqui em primeira mão. Quem acompanha o canal pôde saber exatamente o que estava nessa cena pós-crédito, que é a real. E bora falar sobre o final de Thunderbolts agora e as cenas pós-créditos com todos os detalhes. O início do filme, eu já fiz vários outros vazamentos falando sobre isso, é exatamente o que estava lá. A Val tentando matar os Thunderbolts e o Bob foi o único sobrevivente de um experimento, que era o Sentinela, tá? A partir daí, nós temos uma batalha envolvendo os Thunderbolts e sim, o Sentinela. E a gente vai aqui agora pro vazamento, tá? Bucky e a equipe unem forças e seguem para Nova York em um caminhão baú. Eles chegam à antiga Torre dos Vingadores, onde Val é forçada a montar um novo laboratório, já que destruiu todo o resto, tentando esconder evidências do comitê de investigação. Eles lutam para entrar apenas para descobrir que Val está lá em cima esperando por eles. Eles conversam, ameaçam Val e são apresentados a um sentinela maravilhosamente vestido. Sim, aí é a cena aquela que aparece o uniforme do sentinela pela primeira vez, que chuta todos eles, né? Acaba, não tem como eles vencerem o sentinela. A equipe foge e o sentinela questiona por que ele tem que ouvir a Val. Ela tenta alcançar o interruptor de segurança, mas falha e quase morre sufocada, até Mel, que é a auxiliar da Val, aparecer e puxar o gatilho para ela. Os olhos do sentinela ficam vermelhos e o seu corpo cai no chão, presumivelmente morto. Val pede uma limpeza e Mel exige um aumento. Uma piadinha nada a ver. A equipe briga sobre como não consegue derrotar o Sentinela e tenta se separar apenas para ser reunida novamente por atos heróicos de salvar civis de uma nova escuridão sombria. Isso tudo tá no trailer, né? Aquelas cenas do vácuo lá, né? Então o vácuo paira perto da Torre dos Vingadores e derruba pessoas e helicópteros, resultando em um guindaste de detritos em queda, dos quais a equipe precisa salvar as pessoas. Eles tentam ajudar as pessoas que estão passando ali e se salvarem, mas muitos são consumidos pelo vácuo. E Helena abraça o vácuo e desaparece no mundo da visão do vácuo. Aquilo que apareceu no trailer final, né? Então a Helena se esforça para escapar da visão sombria da infância e encontrar Bob, mas acaba indo de uma memória ruim para outra. Ela vê Bob em reflexos e finalmente encontra um caminho até que ele em uma lembrança aparentemente não tão ruim. Acontece que é uma lembrança de infância conturbada de Bob e Helena, e o público sente pena dele. O resto da equipe chega no vazio da visão sombria para salvar a Helena, ou seja, os outros Thunderbolts eles entram no vazio para salvar a Helena, tá? Então aí é que tá o final de Thunderbolts. Então eles tentam escapar indo para a pior memória do vazio, enfrentando o frango de terno ao longo do caminho. Bob culpa a memória pelo seu uso passado de metanfetamina. Eles encontram a memória quando os testes do sentinela de Bob começam a enfrentar o vazio juntos. Tá? Aqueles que fizeram teste de sentinela, vários fizeram no início do filme. O vazio leva melhor, mas a equipe torce por Bob. Bob então enlouquece um pouco dirigindo para a escuridão e você vê o vazio tomando conta dele. A equipe luta para tirar Bob do vazio e impedi-lo de se transformar em vazio ou vácuo, né? Aqui tá escrito vazio, né? Mas na verdade é vácuo, tá? A equipe escapa do vácuo real com Bob e ele não se lembra de nada disso e faz um comentário sobre a bagunça deixada no rastro, ou seja, o Bob não lembra de nada que aconteceu dentro do vácuo. A equipe então tenta perseguir Val apenas para ser enganada e ir direto para uma coletiva de imprensa onde ela apresenta a equipe como os novos Vingadores.
nos quais Val afirma estar trabalhando em segredo e Helena sussurra: "Nós somos donos de vocês agora", para Val. E o filme termina com a equipe aceitando o título. O nome deles agora é Os Novos Vingadores. Não Thunderbolts, para que fique perguntando por que do asterisco. Isso foi revelado agora. O nome da equipe não é Thunderbolts, é Novos Vingadores, tá? Como eu já tinha vazado aqui anteriormente. Há muitos diálogos e conexões emocionantes que quem vazou vai deixar para a pessoa ver o filme na hora, tá? Agora, as cenas pós-créditos que estavam corretas. Créditos do meio. O Guardião Vermelho está no corredor de cereais, provavelmente esperando as pessoas passarem por ele. Ele pega uma caixa de um produto ali, o Witches, sei lá como é que chama isso, da prateleira, e tenta fazer com que uma mulher a pegue, enquanto pousa ao lado da imagem dos Novos Vingadores na caixa. Uma caixa de cereal com produto licenciado dos Novos Vingadores, tá? Ela pega a caixa, se afasta e coloca no final do corredor antes de sair correndo. Uma cena bem, né, uma piadinha, nada demais, e nem tão legal assim. Mas os créditos finais, aí sim são absurdos, tá? 14 meses depois do ocorrido, a equipe está em seu novo KG e menciona que Sam está processando a equipe por violação de marca registrada. RG, usa um moletom parecido com a da equipe de boxe com os Novos Vingadores, como ideia para encerrar o processo. E Helena menciona anomalias espaciais, tá, que está acontecendo, e uma crise espacial em curso. As incursões, é óbvio, tá? Alguém pergunta a Bob quais poderes ele vai usar, e ele menciona que o Sentinela não pode sair para brincar sem correr o risco do vácuo também sair. Bob então diz: "Mas ele lavou a louça?" A equipe então é alertada sobre uma nave-objeto vindo do espaço. Eles então exibem imagens em um tablet e é o foguete do Quarteto Fantástico entrando na atmosfera. O logotipo enorme deles está nele e a tela corta para preto e diz: "Novos Vingadores e Bob retornarão". Então é basicamente as cenas pós-créditos, era aquilo que eu trouxe no vídeo anterior, nos vídeos de ontem, mostrando a nave do Quarteto Fantástico, muito provavelmente descendo ali com aquele 4. E essa é a grande questão. O filme do Quarteto Fantástico vai se passar antes disso, tá? E aí eles vão chegar, provavelmente o final de Quarteto Fantástico que vai acontecer vai culminar na chegada deles exatamente na cena pós-crédito de Thunderbolts. Mas diz aí, gostou dessa cena pós-crédito? Será que realmente vai empolgar? Comenta aqui embaixo. Eu já tô empolgado demais, porque sinceramente, só do Quarteto Fantástico chegar à Terra é absurdo, né? Mas quer saber absolutamente tudo? Deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir de Thunderbolts, as cenas pós-créditos, vão vazar as imagens na semana que vem e eu vou trazer aqui. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Thunderbolts. Até mais!